Quatro pecados da Grande Babilônia, ou quatro pecados das igrejas em nossos dias. Em meio à confusão religiosa, o capítulo 18 de Apocalipse revela os quatro principais pecados da religião criada pelo homem, do culto inventado pelo homem, da bebida que não é o Espírito. Pois em Romanos diz que nós devemos beber do único Espírito. Beber do único Espírito. A unidade deveria ser preservada numa fé sincera, no único Deus verdadeiro, num só único corpo, no único pão partido. Veja o que está escrito e a revelação de Jesus Cristo para nós. O Apocalipse começa dizendo que é a revelação de Jesus Cristo para os seus servos. Portanto, é a revelação de Jesus Cristo para nós. Capítulo 18 de Apocalipse. O primeiro pecado, versículo 3. Todas as nações têm bebido do vinho do furor de sua prostituição. No versículo 6, diz assim: pagai-lhe em dobro segundo suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Note que as igrejas misturaram bebidas, isto é, palavras misturadas com pensamento humano carnal, natural. Deixaram de falar por meio do Espírito Santo. Note que tudo foi direcionado a um líder espiritual, enquanto na carta aos Coríntios os profetas deviam falar 2 ou 3. Eles foram calados e este dom foi abandonado nas igrejas, porque o Espírito foi deixado de lado. Então, o que eles fazem é misturar bebidas, isto é, misturam palavras em suas pregações e o povo fica bêbado com isto que é chamado vinho de prostituição, porque vem de outro espírito, vem de outra pessoa, vem do próprio homem. Lembrando que o homem caído é considerado como um Deus. É só ler Gênesis. Deus disse quando o homem caiu: agora o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Portanto, não podemos pregar nem ensinar o que nós interpretamos ou a nossa opinião particular. Devemos preparar o caminho do Senhor para que o Espírito Santo fale através de nós. Então, o primeiro pecado é misturar bebidas. É o vinho da prostituição. O segundo está no versículo 3 também. Com ela se prostituíram os reis da terra. Prostituir através dos reis da terra é misturar-se com a política, porque os reis estão na estátua que Daniel viu ou interpretou o sonho de Nabucodonosor. Os reinos do mundo, eles estão nessa estátua que figura o governo humano caído, carnal e natural. Portanto, a igreja nunca pode se unir ao poder mundano. Lembrando que Tiago fala em sua carta que o mundo é contra Deus, é inimigo de Deus. Os governos mundanos não podem caminhar com Deus porque não têm compreensão e nem fé para isto. O terceiro pecado está no versículo 3 também. Os mercadores da terra se enriqueceram à custa de sua luxúria. Portanto, esse negócio de prostituição espiritual e de igreja se tornou um mercado de fé. A sua luxúria, isto é, seguir outros espíritos, fez com que muitos pudessem ganhar dinheiro com a palavra, ganhar dinheiro com a Bíblia, ganhar dinheiro com a religião. Está no versículo 3.
O quarto pecado está no versículo 7. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, portanto nunca hei de ver. Por isso, diz o versículo 8, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Portanto, quem julga todas as coisas religiosas é o único Deus verdadeiro. Esta é a primeira questão. A questão do quarto pecado é que ela mesma se glorificou. Nós não podemos dizer que nós mesmos estamos corretos, que nós mesmos somos a única igreja correta, que nós mesmos somente nós temos o Espírito Santo. Não podemos nos glorificar. Não podemos defender desta maneira, porque somente Deus pode falar algo sobre a igreja. As 7 cartas, as 7 igrejas, no início de Apocalipse, Jesus diz: eu sei as tuas obras, eu sei as tuas obras. Ele fala isto por 7 vezes. Portanto, esses são os 4 pecados de Babilônia. O primeiro pecado é dar de beber, misturar bebidas, misturar palavras dos homens com a palavra de Deus. O segundo pecado é se unir à política, versículo 3. E o terceiro pecado é a corrupção religiosa, a compra e a venda das coisas da fé. E o quarto pecado é glorificar a si mesma e considerar-se correta aos próprios olhos. Portanto, que Deus nos dê graça e nós possamos compreender estas coisas e obedecer à voz do Espírito do versículo 4. Retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participardes do seu castigo ou flagelos. Louvado seja Jesus, que nos preparou estas coisas, e louvado seja o Espírito pela revelação que nos deu por meio de Apocalipse. Que a graça de Deus seja com todos. Amém.